Bom, boa noite a todo mundo. Boa noite. Boa São várias noite. pessoas. Boa noite, doutora. Boa Estou muito noite. feliz de estar aqui com vocês, a gente poder discutir, refletir, espero que a gente possa agregar uns aos outros, né? Principalmente com relação a esse tema, e futuramente também, né? E não só aqui, lá fora também, principalmente. A gente não se manter aí na bolha, que eu digo que é o mundo jurídico. Eu não sei o quanto vocês estão avançados com relação ao tema, se tem alguém que estuda especificamente o tema de proteção de dados pessoais, tá? Mas de toda forma, eu acho que é sempre bom fazer um panorama aí geral. E eu gosto sempre de falar que, com relação ao tema de proteção de dados pessoais, a gente sempre precisa lembrar que não se limita à LGPD, né? Ele veio à tona com relação aqui no Brasil por conta da LGPD em 2018, mas que é um tema, na verdade, muito antigo e que é de total importância há muitos anos, né? E aí, aqui no Brasil, a gente tem uma carência dessa questão da construção da cultura de proteção de dados pessoais. As pessoas, principalmente quando saiu o boom da lei, muitos advogados, enfim, muitas pessoas focaram na LGPD em si, em falar para as empresas, olha, vai ter uma lei que se você não cumprir vai ter uma multa, mas esqueceram do mais importante, que é a proteção dos dados pessoais, né, que é o desdobramento que vem ali da privacidade e que dentro hoje da nossa sociedade da informação, né, da sociedade que a gente vive, dados praticamente, como todo mundo fala, né, o novo petróleo, são muito valiosos e a gente não pode mais se prender àquela questão da privacidade, né, que foi instituída lá atrás, ao conceito, principalmente do marco, né, que teve o artigo The Right to Privacy, né, do Brandeis, em que antes a gente via a privacidade só como direito de estar só, né, e tinha também uma conotação mais elitista também, e a questão de manter nossa informação em sigilo. Hoje, na sociedade da informação, é praticamente impossível a gente manter nossa informação em sigilo, e na verdade nós nem queremos, porque é benéfico, às vezes, expor ali nossos dados pessoais. Então, temos aí aqui no Brasil a LGPD, não para proibir o tratamento de dados pessoais, mas para regulamentar, né, para colocar regras, ditar as regras. E é importante dizer que ela não veio principalmente para proibir, e veio para facilitar, porque o tratamento de dados pessoais ele não é baseado somente no consentimento, né, do titular dos dados. Ela veio trazer a importância de nós, titulares de dados, pessoas físicas, termos o autocontrole sobre a informação. Então, não quero manter no sigilo, mas eu quero que esta empresa trate meus dados pessoais, eu quero que os meus dados pessoais sejam tratados para essa finalidade ou outra específica, mas também lembrando que o tratamento de dados pessoais é muito benéfico, então não pode depender só do consentimento do titular dos dados. O desenvolvimento da economia, da educação, da sociedade depende do tratamento de dados pessoais. Então, não é algo ruim, é algo muito bom, desde que feito, né, de forma adequada. E também lembrar que a LGPD não se aplica só ao mundo digital, né, ao ambiente digital, mas também ao físico. Às vezes a gente também se esquece disso. Mas a LGPD, o que ela traz ali como definição de dados pessoais, antes da gente adentrar ao nosso ponto principal, que é do tema sensíveis, né? Que a dado pessoal é a informação relacionada... Deixa eu só deletar aqui. A informação relacionada à pessoa natural, identificado e identificável. Então, sempre bom lembrar que nome, CPF, RG, é simples, é fato que é um dado pessoal, mas qualquer outro dado que possa identificar a pessoa também, uma informação, né, ou conjunto de informações ou de dados que possam identificar uma pessoa ou individualizá-la, também está ali pautada dentro da LGPD. Então, o número de IP pode ser considerado dado pessoal, opinião política de uma pessoa, e todos esses dados influenciam tanto na intimidade, na privacidade da pessoa, como também no desenvolvimento do seu ser como um todo e podem acarretar prejuízos. E a importância de tratar esses dados de forma adequada é justamente que, diferente de quando a gente olha ali, né, um prejuízo com relação, por exemplo, ao petróleo que caiu no mar, que a gente via lá o petróleo no mar, a gente via a mancha, a gente sabia mais ou menos mensurar o tanto que seria aquele prejuízo. Quando o tratamento das pessoas é realizado de forma inadequada, nem sempre o prejuízo ou os riscos são vistos a olho nu. Então, aí que é o maior perigo, e por isso que da importância da gente ter ciência da proteção dos dados pessoais e do tratamento adequado deles,
E a importância também da gente não manter esse tema só no mundo jurídico, né? E esse tema, ele está tão dentro de uma bolha que até no mundo jurídico ele é limitado. Nem todos os advogados falam de proteção de dados pessoais, sendo que só o fato de você ser advogado, estar no escritório de advocacia, você já deveria saber exatamente tudo que diz a lei. Então, é um tema muito importante que a gente tem que levar à pauta. Eu gosto sempre de quebrar muito o juridiquês, porque as leis são para a sociedade, não são para os advogados, né? Então, a gente precisa aí começar a quebrar isso e levar alguns assuntos importantes para todo mundo. E aí, com relação aos pessoais sensíveis, a LGPD, ela traz uma definição específica e também um rol taxativo. Então, eu falei para vocês aqui, basicamente, a definição de dados pessoais, que acho que a maioria deve conhecer, mas eu também quero ler exatamente o que traz a lei com relação à definição de dados pessoais sensíveis, aqui para não fugir, não correr o risco de não falar nenhum. Vou ler aqui para vocês rapidamente. Então, na LGPD, dado pessoal sensível, dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Vou levar trazer alguns pontos de reflexão com relação ao que traz a lei e ao capítulo também específico para a gente poder conversar aí e debater. Tentar ser rápida, já que nosso tempo é curto, né? Que eu quero também conversar, quero que vocês falem para a gente trocar aí algumas ideias e reflexões. Tá? O primeiro ponto que eu gosto de falar com relação aos dados pessoais sensíveis é que a gente não tem que confundir, é uma questão técnica, então um pouco juridiquês, mas é necessário. Não devemos confundir dados pessoais sensíveis com dados pessoais que sejam delicados. Então, muitas pessoas às vezes falam assim, o extrato bancário de uma pessoa, é um dado pessoal sensível, foi exposto. Mas, na verdade, não. A lei, ela traz um rol taxativo do que são os dados pessoais sensíveis. Então, o extrato bancário, por exemplo, a conta, os dados bancários de uma pessoa, é um dado delicado, é um dado que pode trazer ali, deve ter um alto grau de privacidade, mas não é um dado pessoal sensível. A lei, ela traz a definição específica para dado pessoal sensível, com esse rol taxativo, e aí, o que traz esse capítulo na LGPD? Traz maior rigor para o tratamento de dados pessoais. Então, primeiramente, traz ali primordialmente que o dado deve ser tratado com consentimento do titular dos dados pessoais, e esse consentimento ele vem com um pouquinho maior de rigor do que o tratamento de dados pessoais não sensíveis, né? Então, além do consentimento ter ali a manifestação livre, inequívoca, né, do titular dos dados, também precisa estar em destaque, também precisa ser específico. Então, com maior rigor com relação ao tratamento de dados pessoais sensíveis. Mas, lembrando e voltando também ao ponto que eu falei, de que o tratamento de dados pessoais é importante não só para o próprio titular, mas para a sociedade, também no tratamento de dados pessoais sensíveis, ela traz ali possibilidades de exceção para tratamento sem ser o consentimento. Até porque as pessoas que não estudam profundamente o tema, geralmente se apegam ao consentimento e falam, não, tem que ter o consentimento, a pessoa tem que consentir. O consentimento realmente é importante, mas às vezes ele é muito fraco e temerário, porque só a pessoa consentir, se ela não tiver a ciência daquele consentimento, se ela não saber o peso daquele consentimento, não adianta muito ela consentir. Então, assim, vocês concordam comigo que o consentimento é bom porque a pessoa tem a ciência, mas que quando a empresa ela pede o consentimento para a pessoa, por exemplo, você autoriza eu a tratar os seus dados para te conceder promoções relacionadas a esse produto, ela especifica tudo bonitinho ali, a pessoa, ok, ótimo, vou consentir. Mas o ser humano, a pessoa leiga, ela na verdade, ela não entende os riscos que aquele tratamento pode trazer para ela. Então, esse é o problema. O problema não é consentir ela ter ciência. É ótimo, ela tem que ter ciência. É importante. Não estou dizendo que não é importante. Mas, na verdade, aquele consentimento acaba sendo fraco para o real objetivo da lei, né? Então, assim, o tratamento é bom, desde que é realizado de forma adequada. Mas as empresas não expõem os riscos que as pessoas estão correndo com relação àquele tratamento, os prejuízos que efetivamente podem ser trazidos. Então, com relação ao capítulo de tratamento de dados pessoais sensíveis, traz o consentimento, mas também traz outras hipóteses. Então, estudos por órgãos de pesquisas, as políticas públicas realizadas pelo Estado, cumprimento de obrigação legal, para que não precise do consentimento do titular dos dados, né? Para que não seja engessado também o nosso desenvolvimento tecnológico, da sociedade, econômico, enfim, como um todo. E aí, assim, quais os reais prejuízos
que a falta desse tratamento, né, a falta de limitação que a lei traz, pode ocorrer, né? Então, assim, eu gosto de trazer para exemplos concretos, porque quando a gente fala de tratamento de dados pessoais, as pessoas falam assim, ok, tratar, tô bem, tá meu CPF, não tem problema nenhum, não tenho nada na minha conta, não tenho bens nenhum, pode tratar, qual o problema? Qual o problema de saber essa informação? Só que ela não sabe ali os reais prejuízos e riscos que ela está correndo, né? Então, com relação ao tratamento de dados pessoais sensíveis, o legislador, eu considero que ele foi muito feliz na LGPD, né, na nossa lei, de colocar um capítulo específico e colocar maior rigor com relação à segurança dos dados, né, que traz esse capítulo também, ele coloca ali que deve ser determinado especificações para a segurança desses dados, além também das hipóteses específicas, e proibir também alguns tipos de tratamento de dados, diferente dos dados pessoais que não são sensíveis. Então, quando um dado pessoal sensível ele é tratado, a gente coloca ele nessa definição porque ele pode caracterizar uma maior possibilidade de discriminação, de preconceito, violar diretamente o desenvolvimento da personalidade dessa pessoa, violar num grau mais elevado, a honra dela, a imagem dela. Então, considera-se que os prejuízos, né, a atividade do risco do tratamento de dados pessoais sensíveis traz um risco muito maior e um prejuízo, né, muito maior também para os titulares dos dados. Por isso que vem essa categoria. E aí, de forma concreta, o que pode trazer, por exemplo? Então, a pessoa ela pode ser vedada a um cargo, ela pode não conseguir, por exemplo, uma vaga, né, um emprego realmente, por conta de que o entrevistador tem ali a base de dados dela de histórico de saúde, que um dia ela foi uma pessoa depressiva, que um dia ela tentou suicídio. Então, assim, não sejamos hipócritas. As pessoas, quando elas vão para uma entrevista de emprego, por exemplo, o entrevistador, ele não é impessoal, ele não vai considerar apenas as características técnicas de uma pessoa. Isso não vai ser, não é a realidade que a gente vive. Então, se ela sabe que a pessoa tem um histórico de tentativa de suicídio, poxa, será que essa pessoa não está regenerada? Eu realmente tenho que considerar isso? Eu preciso saber essa informação? Essa informação, de forma, mesmo que eu não queira discriminar, mesmo que eu considere que eu não seja uma pessoa que vai discriminar, de forma indireta, inconsciente, eu vou discriminar essa pessoa. Às vezes por saber a religião dela, às vezes por saber a opinião política dela, a filiação dela, enfim. Eu posso considerar isso também e discriminá-la e vedar a uma vaga de emprego, né, por exemplo. Com relação até ao que a gente está vivendo hoje, por exemplo, é extremamente necessário o tratamento das pessoas sensíveis com relação à saúde da pessoa, para saber se um determinado indivíduo tem ou não o coronavírus, em qual região ele está, qual é o histórico de saúde dele, se ele tem uma doença ali, né, uma predisposição a uma doença específica. Isso é muito importante para o desenvolvimento da saúde em si, para o Estado conseguir conceber um tratamento, cura, para fazer ali um estudo também com relação à propagação dessa doença. É extremamente necessário. Mas expor o dado e vincular esse dado a uma pessoa pode gerar uma discriminação diretamente a ela. E assim, até quando esse dado realmente deve ser tratado, né? Por quanto tempo o Estado realmente precisa ter esse dado para os fins que são legítimos a ele, né? Por exemplo, também, saindo um pouco da pandemia, do Covid, saber que uma pessoa tem AIDS também é um dado extremamente sensível, porque essa pessoa pode ser discriminada. E olha que louco, né? Teve uma vez que eu estava participando de uma conversa informal e uma pessoa falou assim, não, mas dentro de um aplicativo, por exemplo, de relacionamento homossexual que eu participo, eu quero saber se a pessoa que eu vou me relacionar tem ou não AIDS. Eu preciso ter esse direito, saber se eu vou me relacionar com uma pessoa, se eu estou correndo risco ou não. Mas concordem comigo que a pessoa ter ou não AIDS não quer dizer que ela não tenha que ter um relacionamento amoroso. Então, realmente, as pessoas elas discriminam por conta de dados pessoais e esses dados realmente são sensíveis, precisam ser tratados com maior rigor. E além também de que, sem a limitação que a lei impõe para o tratamento de dados pessoais sensíveis, também há um desrespeito total à privacidade. Eu tenho que ter o direito de não falar para uma pessoa que eu tenho tal doença, né? A partir do momento que eu não estou colocando essa outra pessoa em risco, eu tenho esse direito de manter isso em sigilo. Eu tenho o direito de manter privado, de manter em sigilo a informação de que eu estou com suspeita de coronavírus, né? E levantando também para vocês alguns pontos de reflexão com relação às problemáticas nos tratamentos em si de dados pessoais sensíveis, hoje,
por exemplo, na situação que a gente vive de pandemia, muitas empresas estão constatando que um funcionário está com coronavírus ou com suspeita de, e aí os gerentes, sem pensar, sem refletir, passam um e-mail geral para todos os funcionários informando que tal pessoa está com suspeita de coronavírus, para que todas as pessoas fiquem atentas. Então, o que isso pode causar? Realmente é necessário informar que aquela pessoa está com coronavírus? Não é melhor uma informação mais genérica? Também por conta da pandemia, o que está acontecendo muito? Estão colocando câmaras, né, de entrada nas empresas para aferir ali a temperatura de cada pessoa, e aí essa informação consta de forma totalmente, né, pública para todo mundo que está ali. A pessoa que está com febre, realmente ela está com coronavírus? Só que a partir daí, no momento que a gente vive, as pessoas já a discriminam por conta da possibilidade dela ter ou não coronavírus. Não sei se vocês chegaram a ver também, por exemplo, um dos artigos que eu mandei, que trata especificamente do tratamento de dados pessoais sensíveis com relação às farmácias, né? Então, uma problemática, por exemplo, que pode acontecer dentro da possibilidade de que as farmácias colocam para nós, a gente precisa estabelecer, colocar ali para elas o número do nosso CPF, que é linkado a todo o nosso histórico de compras dentro da farmácia. Então, assim, primeiro que, para ela conceder desconto para nós, será que realmente ela precisa ter esse link do nosso CPF? Ela poderia conceder de outra forma, ela poderia conceder com cartão, com um número específico, cada um teria seu cartão e concederia o desconto. E lembrando que os descontos são dados, na verdade, de forma igualitária para todas as pessoas. O que, na verdade, diferencia os descontos é quando você coloca algum tipo de convênio. Eu tenho ali, sou inscrito na OAB. Eu tenho o convênio da Amil, por exemplo. E aí essas informações também são compartilhadas. E aí, imagina o histórico de saúde, o histórico de compra, né, de medicamentos que você faz, por exemplo, para sua mãe, que é hipertensa. O tratamento automatizado daquele dado na farmácia não vai detectar que você está comprando remédio para sua mãe, vai detectar que você compra aquele remédio. E aí, o que isso pode trazer? Pode trazer ali um aumento, por exemplo, no seu plano de saúde. Um perfil é formado em forma de vários dados e a sua personalidade, ela é conceituada com base naquele perfil, muitas vezes traçado de forma automatizada, e você se torna aquele perfil. Então, assim, isso muda até a questão do seu ser, por conta do tratamento desses dados que é realizado de forma inadequada e muitas vezes não legítima. Mas, volto a dizer, eu sempre gosto de pontuar, tem a parte muito boa, né, do tratamento de dados pessoais sensíveis. A gente tem desenvolvimento ali da saúde como um todo, a gente tem essa concessão de possibilidade de uma pessoa conseguir acesso a remédios mais caros, porque é detectado que ela compra, que ela precisa daquele remédio. Mas o que é importante com relação a essa questão do tratamento de dados pessoais de forma geral e tratamento de dados pessoais sensíveis? Eu acho que o mais importante de tudo são dois pontos. Primeiro, a conscientização das pessoas, a ciência das pessoas de que, olha, é necessário tratar os dados, não proíba o tratamento dos seus dados pessoais, mas saiba para que aqueles dados vão ser utilizados, qual a finalidade do tratamento daqueles dados e se realmente você quer que aqueles dados sejam tratados. E, afinal, quais os riscos que você está correndo. Se você faz uma balança, se você coloca um equilíbrio ali entre os benefícios que o tratamento daqueles dados te traz e os riscos que você corre, ótimo. E você quer correr aquele risco por conta dos benefícios, ótimo. Essa ciência é, para mim, extremamente necessária quando a gente está falando de proteção de dados pessoais, tanto sensíveis quanto não sensíveis. E o outro ponto primordial é que as empresas entendam, não foquem nas sanções, e não só foquem também nos benefícios econômicos que o tratamento traz, mas na segurança que aquele tratamento precisa trazer, a segurança que o tratamento precisa ter. Os benefícios são muitos, tanto para as empresas quanto para a sociedade. Mas hoje também, outra problemática que a gente enxerga, temos aí, voltou, né, a prática, a regulamentação da telemedicina. Então, hoje, nós estamos aqui utilizando o Zoom para conversar, enfim, para debater assuntos de forma genérica, mas e para uma consulta entre um médico e um paciente, será que o Zoom realmente é adequado? A gente tem ali uma informação, às vezes, uma consulta com um psicanalista, né, com um psicólogo, com um psiquiatra, são informações extremamente sensíveis, extremamente privadas, né? Então, de um alto grau de sigilo. Então, as empresas precisam estar atentas a essa segurança. Não só, estou tratando os dados pessoais, ok, pronto. Não, a gente precisa também cuidar dessa segurança. Então, a nossa legislação trouxe esse capítulo especial de uma forma muito bem acertada.
Mas, dentro desses pontos que eu falei para vocês, quero levantar alguns outros pontos de reflexão também. Aqui no Brasil, na LGPD, nós temos um rol taxativo, né? Essa interpretação dada, ele é totalmente taxativo. Então, fora disso, são considerados dados pessoais não sensíveis. Com uma exceção que a lei traz, que é muito legal, que ela fala que um dado pessoal não sensível pode ser tratado como dado pessoal sensível desde que ele revele, de forma mesmo que indireta, um dado sensível. Então, olha que interessante. Vou dar um exemplo aqui que, inclusive, foi pauta de um estudo. Não sei se estava presente em um dos artigos, mas enfim. Se você analisar a conta de luz, o consumo de energia de uma pessoa, talvez você consiga até descobrir a religião dela. Se você verificar que, por exemplo, no sábado, ela tem um maior autoconsumo ou um baixo autoconsumo. Sabemos, né, quem é judeu tem o sábado ali como sagrado. Então, querendo ou não, um dado que não é sensível pode revelar um dado totalmente sensível, que seria, por exemplo, a questão da convicção religiosa. Mas, dentro dessa taxatividade que a LGPD traz, fora do Brasil, algumas legislações não trouxeram um rol taxativo para dados pessoais sensíveis, colocam de forma genérica. E aí, eu queria até levantar para reflexão para a gente debater e conversar aqui também, principalmente essa questão, será que nossa lei realmente acertou ou não de estabelecer esse rol como taxativo? Porque será que realmente o extrato bancário não deveria ser considerado um dado pessoal sensível? Será que, por exemplo, dados pessoais de crianças e adolescentes não deveriam ser considerados um dado pessoal sensível, considerando que, quando a gente trata um dado pessoal de uma criança, isso pode influenciar na vida dela como um todo, na personalidade, desenvolvimento dela como um todo, vendo que é um indivíduo totalmente vulnerável? E assim, será que quando a gente coloca, isso é um ponto bem controverso, principalmente com relação à taxatividade dos dados pessoais sensíveis na LGPD, ela cita a vida sexual. Dentro da vida sexual, será que a gente pode considerar orientação sexual, gênero, sexo? Considerando o que a gente vive aqui no Brasil, as pessoas que não estão ligadas de forma aprofundada, né, na questão de gênero, do que é sexo, do que é orientação sexual, a gente tem aí uma definição sempre intercambiável, e até que a gente coloca como a orientação sexual, a mesma coisa que gênero, a mesma coisa que sexo. Então, quando a lei coloca a vida sexual, será que realmente eu posso abranger tudo isso? E será que a orientação sexual não coloca em pauta a vida sexual de uma pessoa? E com relação, por exemplo, à biometria, tem um ponto que também é bastante controverso, que é a questão da foto. Então, inclusive, até enfrentei esse ponto diretamente nos planos de conformidade, né? Que a foto não está estabelecida de forma taxativa como dado pessoal sensível, mas a foto, ela traz a biometria. Então, por exemplo, lá fora, tem alguns países, principalmente na União Europeia, né, o Working Party 29, trouxe para a gente que eles estabelecem que a foto digital é considerada como dado pessoal sensível, por conta da biometria facial, por exemplo. Mas, querendo ou não, a foto não digital, ela também pode trazer a possibilidade de raça da pessoa, a convicção religiosa da pessoa, orientação sexual da pessoa. Então, a foto não vai ser considerada um dado pessoal sensível, porque não está no rol taxativo. Então, são pontos que a gente precisa refletir e pensar com relação à questão do tratamento das pessoas sensíveis realizado aqui no Brasil, porque são pontos que denotam maior segurança e maior possibilidades para tratar ou não aquele dado pessoal, e que pode ou não trazer um prejuízo maior para a pessoa, né? Inclusive, teve um estudo que mostrou que em um vídeo pode ser auferido, por exemplo, a pulsação de uma pessoa, consegue verificar a pulsação da pessoa, e que ali você consegue também ter uma questão de saúde dela. Então, o que esse dado pode trazer? Então, realmente, a foto não vai, o vídeo, a foto, enfim, não vai ser trazido como um dado pessoal sensível? Bom, eu queria começar a ouvir um pouquinho aí de vocês, para a gente poder conversar e debater um pouco o tema. Eu queria saber o que vocês acham, se alguém quiser falar de forma específica, o que acha da questão da taxatividade, né, da LGPD com relação aos dados pessoais sensíveis. E o que vocês acham que pode trazer aí como ponto forte
principalmente dentro dessa questão da pandemia, né? Considerando que é totalmente necessário o tratamento das pessoas sensíveis, mas nós não temos a LGPD em vigor ainda. E não sei se vocês sabem, mas existe aí uma grande briga e luta, que talvez entre esse ano em vigor ou não. Mas, independente disso, eu particularmente considero que a legislação já deve ser aplicada e considerada aí por todas as empresas, mesmo sem estar em vigor, né? Porque a questão do tema, ela já está em pauta, ela já é urgente desde sempre. Alguém quer falar de forma específica? Doutora Caroline, muito obrigada pela sua exposição super instigante e objetiva. Antes da gente passar para as perguntas, eu só queria agradecer a presença de todos aqui, ressaltar que a gente faz esses encontros semanalmente sobre os mais variados temas do direito civil e que essa semana nós temos o prazer e a honra de organizar o encontro com a participação da Comissão de Direito Digital aqui da OAB de Campinas, presidida pelo Dr. Carlos. É um prazer recebê-la, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade do seu tempo. Eu vou passar também a palavra para o Dr. Carlos, depois eu passo para a Bruna, que vai ser a mediadora, e aí quem for querendo vai mandando as mensagens aqui no chat, e depois a Bruna vai concedendo a palavra para a gente poder organizar aqui uma ordem e ficar tudo organizado. Para lembrá-los ainda que nós vamos ter emissão de certificado, o pessoal aqui da OAB de Campinas já disponibilizou as informações que vocês precisam enviar, e depois a doutora Caroline vai dizer se está ok ou não essas informações enviadas. Mas brincadeiras à parte, quem precisar de certificado, por favor, mande aí os dados, e depois vocês vão receber o certificado aqui de participação do nosso encontro. Doutora Caroline, mais uma vez vou registrar aqui meu muito obrigado, passo a palavra para o doutor Carlos para poder fazer suas considerações e depois, Bruna, fica sob o seu comando. Muito obrigada. Obrigada, Mari. Acho que o doutor Carlos travou a conexão dele. Vamos esperar um pouquinho e ver se ele volta. Peraí. Ver se eu consigo mandar uma mensagem para ele. Travou? Pronto? Agora sim, pronto. Tá caindo aqui a conexão. Não tem problema. Mas quero também parabenizar a doutora Caroline pela explanação. Realmente é um tema instigante e, ao mesmo tempo, complexo, né? Ela citou aqui alguns exemplos de dados coletados em diversos locais, como farmácia, e que esses dados, não só em farmácia, né, mas nós passamos nossos dados em vários locais, em condomínios, para poder ter acesso a um condomínio, num supermercado, por exemplo. Hoje nós vamos no supermercado, nós passamos provavelmente em duas situações no mesmo local, no mesmo estabelecimento. Por exemplo, no Pão de Açúcar. No Pão de Açúcar, nós vamos lá, a menina do caixa pergunta: o senhor é cliente mais? Se é cliente mais, põe lá o CPF. Quer a nota fiscal paulista? Se for emitir a nota fiscal paulista, ela já coleta também outra informação sobre o CPF para duas instituições diferentes. Uma para o próprio business, né, do supermercado, e outra para a questão da nota fiscal paulista, para o governo do estado. Então, são situações distintas aí. E nós estamos passando os nossos dados, muitas vezes, sem ter certeza para onde esses dados estão indo. Ele pode ser para uma finalidade específica, como nesse exemplo que eu estou dando do supermercado, ele poder direcionar os produtos que a gente consome, que o consumidor ali compra com frequência, para poder direcionar o negócio dele para aquela informação. Mas ele pode também monetizar esses dados, né? O estabelecimento pode pegar esses dados e vender esses dados para um terceiro. Isso é ilegal? Não é ilegal. Mas o que a doutora Caroline pontuou muito bem foi que a Lei Geral de Proteção de Dados ela veio
para regulamentar essa situação toda, para normatizar e trazer uma segurança jurídica para isso tudo, né? Porque nós temos aí várias leis setoriais, Código de Defesa do Consumidor, Lei de Acesso à Informação, Código Civil, Constituição Federal, que fala sobre dados, sobre privacidade e tudo mais. Temos a Lei do Cadastro Positivo, quer dizer, nós temos mais de 50 normativas, mas nenhuma dessas normativas fala especificamente sobre proteção de dados, como a LGPD trata. Então, é um assunto complexo, mas muito interessante. Quero parabenizar a doutora, não vou me estender muito, mas quero parabenizar a doutora Caroline pela brilhante explanação, pelos exemplos. Eu acho que nada melhor do que o exemplo, né? Para facilitar a compreensão das pessoas que não estão muito afeitas a esse tema, né? A essa área do direito, que é uma área tão importante, e nós estamos vendo hoje, né? Com essa questão da pandemia, nós advogados todos aqui trabalhando num sistema remoto, né, num sistema online. Então, tem bastante doutrina, material para estudo nessa área, né, tem bastante gente escrevendo sobre isso. Então, eu espero que essa apresentação da doutora Caroline venha a trazer mais pontos de reflexão e de estudo de todos nós aí. Obrigado, doutora Caroline, pela presença, participação e pela explanação. Obrigado, doutor Carlos. Bom, nós recebemos aqui pelo chat, Gisele, se você quiser abrir seu microfone para direcionar a pergunta para a doutora Caroline, fique à vontade. Obrigada, boa noite. Obrigada, doutora, pela aula, excelente. Até não sei se a minha pergunta vai ser ignorante demais aqui, porque estou começando a estudar com mais afinco as questões que envolvem os dados sensíveis de saúde. E eu tenho uma dúvida. Existem 2 estudos recentes, por exemplo, sobre o Covid-19, que estão analisando a propensão maior à infecção da Covid de grupos sanguíneos. Então, os grupos, quem tem tipo sanguíneo A, tem mais propensão à infecção por Covid do que quem tem tipo sanguíneo O, por exemplo. Que eu saiba, esses dados estão ali em bancos de saúde, em hospitais, não são anonimizados, não são pseudonimizados, não sei se também estou usando de forma incorreta esses 2 conceitos. E eles são dados sensíveis para essa pesquisa? Corre-se o risco da estigmatização do grupo sanguíneo que está mais propenso à infecção do que o outro? Ou, se não fizermos esse tipo de pesquisa, podemos alijar quem tem o grupo sanguíneo que pode ser prejudicial de tratamentos mais adequados para a doença? Como é que funciona esse tipo de dado? Ele é sensível a esse tipo de situação? Merece proteção? Bom, primeiro, o que eu quero dizer é que com relação a algumas especificações do tratamento de dados pessoais, tanto sensíveis quanto não sensíveis, a gente já sente falta desde já não só da vigência da LGPD, mas também da definição da NPD, que vai determinar alguns pontos específicos com relação ao tratamento. Se enquadra ou não, quais são os limites, até porque a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é uma lei geral, né? Se aplica a diversos tipos de tratamentos, não tem como a gente minimizar e nem especificar todos os tratamentos pessoais que a LGPD se aplica. Bom, mas basicamente, sem dúvida nenhuma, a partir do momento que a gente tem um dado relacionado à saúde, a genes da pessoa, né, ali a ordem genética, com certeza a gente se aplica o rigor dos dados pessoais sensíveis. Mas, assim, lembrando que não precisa do consentimento da pessoa. Sim. De que haja ali uma definição específica. Então, tem a finalidade do estudo para promover aí um desenvolvimento específico com relação àquele tipo de saúde, ou saber se um grupo específico tem maior probabilidade ou não de desenvolver essa doença, é totalmente benéfico para a sociedade como um todo. Mas a lei, ela, com relação ao dado pessoal sensível, ela especifica, inclusive, alguns tipos de proibição. Então, por exemplo, não pode expor, né, de forma individualizada a pessoa com relação àquele dado, principalmente correlacionando com um estudo específico, que daí pode gerar, inclusive, o dano discriminatório com relação àquela pessoa, por conta que ela tem aquele tipo sanguíneo, por conta que ela tem aquele gene, correlacionado àquele resultado de pesquisa. Inclusive, até aproveitando essa sua pontuação,
tinha um estudo relacionado à propagação e também ao desenvolvimento do coronavírus com relação a pessoas negras e também a saúde delas. Então, tinha uma relação ali, e esse estudo também estava ali publicamente, inclusive faz um bom tempo, desde o ano passado, que ele estava exposto de forma pública. E aí, depois que veio com a discussão, né, da LGPD, enfim, em pauta de forma mais evidente por conta que está se aproximando a data da vigência dela, o Estado tirou esse estudo. Então, assim, a partir do momento que o estudo, ele individualiza a pessoa e correlaciona a pessoa, tendo uma possibilidade de discriminação, sem dúvida nenhuma, há de ser ali limitado. Não o resultado, mas o resultado de forma conclusiva e correlacionando uma pessoa específica a ele, sem dúvida nenhuma. Principalmente em relação a essas pesquisas e estudos, a lei determina de forma bem sistemática essa questão, tá? Obrigada, viu? Já para te falar que nenhuma pergunta é ignorante, nenhuma pergunta... Eu sei pouco desse assunto, eu estou estudando muito relacionado aos dados de saúde e até eu tenho muitas dúvidas, se a doutora puder depois, de forma básica, fazer de novo, me explicar direitinho a diferença entre anonimizar e pseudonimizar. Eu entendi, mas fico sempre, eu tenho que relembrar o conceito. Desculpa. Não, a gente pode, sem dúvida nenhuma, a gente pode conversar depois, já vou disponibilizar meu contato de forma bem prática e superficial também. A anonimização, ela descaracteriza, inclusive, a aplicação da LGPD, porque ela não vincula diretamente uma pessoa. Então, você tem um dado, mas você não consegue, de forma alguma, ou não utilizando um meio ali razoável, identificá-la, né? Tá. Já a pseudonimização, você ainda tem a possibilidade de identificá-la, mas você separa o dado, então tem várias formas, inclusive, de pseudonimização. Então, você não consegue, você aplica uma dessas formas de pseudonimização, que a gente pode conversar depois, que são diversas formas técnicas, mas você pode, inclusive, depois voltar a identificar essa pessoa. Há a possibilidade de voltar a identificá-la. A anonimização não. É considerado que não há como identificar novamente a pessoa, pelo menos tendo ali formas razoáveis para desanonimizar. Né? Vamos colocar assim, dessa forma. Não estava tão errado assim, então ficou mais claro. Não. Obrigada, viu, doutora? Bom, obrigada, Gisele. Mas até o doutor Carlos possa falar também, porque esses são pontos dentro do direito digital também, aí que tem bastante conceitos. Talvez ele possa até complementar. Fica à vontade, doutor Carlos. Doutor Carlos, não, mas você já deu a definição correta. Superficial, que senão a gente... acrescentar aí. Obrigada. Bom, eu quero aproveitar a oportunidade para apresentar a doutora Caroline, né? Ela é advogada especialista em contratos e proteção de dados pessoais e membro do Núcleo de Informações e Coordenação do .br, o NIC.br. Doutora Caroline, a Beatriz, ela não vai conseguir fazer a pergunta, mas ela mandou pelo chat a seguinte questão. Com a pandemia, o marketing digital, redes de afiliados e etc. tem crescido muito. A eles também são aplicadas as regras da LGPD? Tá desmontada aqui. Com relação ao marketing que ela diz, não entendi muito bem a pergunta. Isso. Você explica com relação ao marketing. Isso, ao marketing digital, isso mesmo. Não, sem dúvida nenhuma. A partir do momento que a gente faz o tratamento de dados pessoais, é importante colocar aqui, tratamento de dados pessoais é qualquer relacionamento com o dado. Respirou o dado pessoal, nome, e-mail, CPF, enfim, da pessoa, você está realizando tratamento de dados pessoais, desde que os dados sejam dados pessoais, pessoas físicas, tá? É importante dizer, porque às vezes as pessoas querem aplicar a LGPD a empresas, e a LGPD, ela foca especificamente em pessoas físicas, a proteção do titular dos dados, pessoa física. Mas qualquer tipo de relacionamento com o dado deve sim aplicar a LGPD. Então, por exemplo, com relação ao marketing digital, coletar esses e-mails precisa ser aplicada a LGPD. Não quer dizer que, de forma categórica, você precisa do consentimento da pessoa, porque
como eu volto a dizer para vocês, a LGPD traz a possibilidade de tratamento de dados pessoais não só com consentimento, mas ali também no legítimo interesse, né, que é quando você traz algum benefício tanto para terceiros, quanto para o próprio titular dos dados, como para a sociedade como um todo. Tem outras milhares de bases, proteção ao crédito, enfim, prevenção à fraude, que pode ser tratado sem o consentimento da pessoa. Mas, assim, não é proibido o marketing digital. Mas o que precisa ser principalmente considerado? É o exercício dos direitos dos titulares. Então, tudo bem, você coletou aquele dado ali, porque a pessoa se cadastrou na sua base de dados, ela inseriu o e-mail dela para receber aquelas informações, mas você está utilizando aquele e-mail dela para colocar informações específicas que você já informou para ela, que são para aquelas finalidades, que são de interesse dela principalmente, ou você está dando a possibilidade para ela sair dessa rede de contatos, ela tem a possibilidade de simplesmente desassociar dessa base de marketing que você estabeleceu para ela. Então, são esses pontos que devem ser considerados. Então, é aplicável sim a LGPD, mas não deve ser proibido o tratamento das dados pessoais dentro do marketing digital, muito pelo contrário. Basta que eles estejam adequados com os ditames que a LGPD impõe, tá? Respeitando principalmente os direitos dos titulares dos dados. Com relação a sair dessa base, cessar o tratamento de dados pessoais, a pessoa saber como esses dados estão sendo tratados, com quem esses dados estão sendo compartilhados, o que está sendo realizado com esses dados e quais são as finalidades também que vão ser aplicadas com relação aos dados pessoais dela, tá? Então, acho que esse é o ponto mais importante, mas sem dúvida nenhuma, sim, porque você está tratando dados pessoais, nome, e-mail, muitas vezes o histórico de navegação, porque às vezes a gente baixa um aplicativo e a gente possibilita que a empresa tenha acesso ao nosso histórico de acesso de navegação. Por isso que até falo a importância de ler termos de uso, né, política de privacidade, com relação aos aplicativos que a gente baixa, porque não é a questão de proibir o tratamento de dados pessoais, a questão é nós termos ciência do que efetivamente está sendo realizado com os dados e os riscos que a gente está correndo. E se tudo bem, se os benefícios são bons, ótimo, mas o importante é você ter essa ciência, é importante que a empresa também preze em dar essa ciência e transparência. E até, inclusive, a LGPD, ela traz na cultura dela, né, não só a LGPD, mas a questão da proteção de dados pessoais mundialmente, traz a questão da gente quebrar um pouco a questão da política de privacidade, ter milhares de páginas, né, ter muitas palavras difíceis, não ter de forma clara e específica o que está sendo realizado com os dados pessoais, até para as pessoas terem realmente ali o poder de exercício desses direitos que estabelecem a lei. Ok, obrigada, doutora. Ariadne, se você quiser abrir seu microfone para fazer sua pergunta, fique à vontade. Oi, você está me ouvindo? Sim. Pronto. Boa noite a todas e todos. Doutora Caroline, eu estou com um projeto de pesquisa em ciências sociais, apesar de ser advogada, né? Pesquisando justamente aplicativos de delivery e tudo mais. E me deparei com os estudos de metodologia em ciências sociais e eu vejo muito a questão da pesquisa etnográfica, que vai ser um grande foco, inclusive, do meu projeto de mestrado. E eu percebo que a gente trabalha com muitos dados sensíveis, né? Inclusive, meu orientador até ele pediu para eu colher uns dados a mais, que seriam, por exemplo, religião, política. Eu tenho que lidar com dados como residência, qual bairro que eles moram, os bairros em que eles atendem, eles fazem entregas, idade, empregos, etc., né? Então, na verdade, eu estava olhando a LGPD e percebi que dados exclusivamente para fins acadêmicos não se aplicam, a lei não se aplica, não trata, né, desses dados. Mas me preocupa porque a gente faz cruzamento de dados, traçamos perfis e a pesquisa acadêmica, especialmente na área de humanas, ela tende a lidar, inclusive, com comunidades, com grupos específicos. Então, assim, realmente a LGPD não se aplica a fins exclusivamente acadêmicos? Será que se eu realmente fizer a anonimização desde o início, mas assim, como seria feita, então, a anonimização desses dados acadêmicos para evitar uma exposição das pessoas que estão fazendo parte desses estudos? A minha dúvida é justamente essa.
Bom, obrigada, primeiramente, né, pela sua participação aí, pela pergunta. Vale dizer alguns pontos importantes. É bom que você tenha essa preocupação. E o primeiro ponto é que, realmente, há algumas exceções ali para a aplicação da LGPD que traz na letra da lei. Com relação a fins acadêmicos, ela estabelece que não se aplica, mas que deve aplicar alguns artigos específicos da lei, que são o quê? As bases para tratamento de dados pessoais, tanto sensíveis quanto não sensíveis. Então, a lei em si, ela não se aplica como um todo, mas precisa ser respeitado as hipóteses de tratamento. Então, você precisa, querendo ou não, colocar o tratamento dos dados pessoais na sua pesquisa acadêmica dentro de uma dessas hipóteses. E se for dados pessoais sensíveis, precisa seguir, sim, o que a lei determina no artigo 11, tá? No 11º ali, conforme a lei estabelece. Então, ela coloca que é uma exceção, mas ela coloca alguns pontos, tá? Que vinculam a essa exceção. Então, não se aplica, mas há alguns pontos que precisam ser respeitados, principalmente com relação às bases a serem aplicadas. Então, qual é as hipóteses que eu estou tratando esses dados pessoais? Eu me enquadro num órgão de pesquisa? Se eu não me enquadro num órgão de pesquisa, então eu me aplico a alguma outra exceção com relação ao consentimento? Se não, eu não preciso pedir o consentimento dessa pessoa, por mais que seja para fins acadêmicos, tá? E aí o outro ponto que eu ia citar também para você, que inclusive você até falou, é que quando a gente faz algum tipo de pesquisa, enfim, a gente sempre precisa pensar se realmente há necessidade de identificar essa pessoa. Senão, eu não posso coletar sem ter pontos ali de identificação, simplesmente fazendo as perguntas, né? Sem colocar o nome, sem colocar endereço. Eu realmente preciso saber o endereço completo dessa pessoa, ou me basta... A gente precisa fazer um exercício, tá? Então, assim, colocar em conformidade os tratamentos de dados pessoais com a LGPD é um exercício, porque antes da gente começar a pensar nessa problemática, simplesmente o que a gente fazia? A gente coletava todos os dados, porque a gente falou assim, vai que eu preciso desse dado, é melhor eu coletar tudo, principalmente para pesquisa. Para pesquisa a gente coleta tudo que a gente possa imaginar. Mas hoje, quando a gente começa a pensar na problemática, né, no tratamento de dados pessoais e na conformidade à LGPD, a gente precisa fazer um exercício se efetivamente eu preciso daquele dado. Então, quais as informações importantes para essa minha pesquisa acadêmica? Eu preciso realmente saber o nome da pessoa? Eu preciso saber o CPF dela? Eu preciso saber o endereço dela completo ou basta eu saber o estado que ela mora? Basta eu saber essa informação? Basta eu saber o sim ou não? Às vezes, dependendo do órgão de pesquisa ou da pesquisa, ou de quem esteja realizando, né, a pesquisa, porque às vezes você contrata uma empresa, né, enfim, o BOP, né, IBGE, para realizar a pesquisa, e aí você paga por aquela pesquisa, e para ele confirmar a veracidade, a qualidade daquela pesquisa, ele pega realmente dados, ele coleta dados pessoais, né, então nome, porque para fazer a conferência depois com essas pessoas, para ver se realmente o entrevistador foi lá na casa da pessoa. Então, às vezes é necessário coletar esses dados pessoais no primeiro momento. Mas aí, num segundo momento, você pensa se você não pode eliminar, depois da conferência dessa qualidade, se você não pode eliminar os dados pessoais para anonimizar esses dados e ter apenas o resultado dessa pesquisa. Mas, tirando esse ponto, desde o começo, a gente precisa pensar nisso, se realmente eu preciso identificar essas pessoas. Porque senão, se eu já consigo coletar os dados sem identificar essas pessoas, de forma que ali eu consigo desvincular totalmente a pessoa da informação, aí nem se aplica a LGPD, né? Porque daí não é nem considerado um dado pessoal. Então, acho que o mais importante a gente fazer é você fazer esse exercício com relação às informações que estão sendo coletadas, se realmente necessita dessas informações, desses dados pessoais, mas também não esquecer que tem a exceção da LGPD com relação a fins acadêmicos, mas precisa ser respeitado o artigo 7º e o artigo 11º, tá? Com relação principalmente ali à base legal. Inclusive, até tem também a exceção com relação à defesa, à segurança pública, mas que a própria lei estabelece mais para frente que deve ter uma lei específica para colocar ali em prática essa exceção, tá? Então, acho que esses são os pontos mais importantes aí com relação à sua pergunta. Obrigada. Maici, se você quiser abrir o seu microfone para fazer sua pergunta. Olá, boa noite a todos. Boa noite, doutora Caroline, doutor Carlos, doutora Mariana, todos que nos acompanham. Doutora, gostaria, óbvio, primeiramente de te parabenizar e te agradecer pelos ensinamentos hoje, né? Já saio com mais informações e mais consciente do nosso encontro de hoje. O que eu gostaria de colocar em pauta é a seguinte questão. Nós falamos muito em
consentimento, a própria LGPD fala, né, da necessidade de consentimento para obtenção dos dados, né, enfim. E aí a gente constrói aquela ideia de autodeterminação informativa, de que a pessoa deve ter controle a respeito dos seus dados, do destino dos seus dados, né, enfim. Mas me preocupa uma questão também, como advogada e advogada civilista, são algumas situações em que nós nos vemos completamente rendidos à situação de fornecimento de dados. Então, por exemplo, lugares que condicionam venda de produtos ao fornecimento de dados, né? Muitas vezes passamos por isso, vai comprar alguma coisa, eu já, assim, pensando mais preocupada, cautelosa, falo, não quero passar no CPF, não, sem o cadastro, mas o cadastro é rapidinho, né? Eles falam pra gente, é rapidinho, não tem problema, faz aqui, enfim. E no fim das contas, muitas vezes a gente sai por aí preenchendo CPF, preenchendo vários outros dados, em folhetinhos, papeizinhos, e não sabe nem mais por onde anda, né? Então, a minha questão é essa, assim, eu entendo a necessidade do consentimento e o que é explícito na LGPD, mas me preocupa também de haver uma liberdade efetiva nesse fornecimento de dados, né? Porque várias situações, se a gente não fornecer dados, né, por exemplo, na internet, nós somos excluídos digitais. Assim, pessoas que praticamente a gente não vai ter nada, não vai ter Facebook, não vai ter Instagram, não vai ter nada, Zoom, então... Então, me preocupa, eu gostaria de saber se existem mecanismos, tanto de uma forma mais coletiva, né, através da autoridade central, né, como forma diz a LGPD, se isso é uma saída, quanto no âmbito individual, né, se existe uma saída para a pessoa mesmo, o usuário lá, um contratante ou usuário de aplicativo, se tem algo que possamos fazer para tentar evitar ou minimizar essa situação, que na verdade parece que é uma redução assim, do valor do nosso consentimento, né? Enfim, é isso. Obrigada. Obrigada, Marci, pela sua participação e também pelas considerações da minha pessoa. Bom, eu sempre digo que o ponto mais importante é o conhecimento da lei. Então, por isso que eu sempre reforço muito a questão do papel do advogado de tirar a questão do conhecimento da lei só da nossa bolha e levar o conhecimento realmente para as pessoas. Porque se a pessoa tem o conhecimento dos direitos dela efetivos, ela consegue realmente exercê-los. Então, o tratamento de dados pessoais, ele não é pautado só no consentimento. Tem o consentimento, como você falou, que é um ponto bem importante, mas realmente esse consentimento às vezes se torna fraco. Mas vale dizer que, além das bases e das hipóteses que a LGPD traz para o tratamento de dados pessoais, que tem consentimento e as outras exceções ao consentimento, ela também tem princípios e fundamentos. Então, assim, alguns dos princípios dela é que o tratamento de dados pessoais precisa ser realizado com uma finalidade específica. Também tem a questão da adequação e da necessidade. Então, eu preciso coletar os dados efetivamente necessários para uma finalidade específica que eu vou utilizar. Não pensando, talvez eu use esse dado para alguma coisa, então já vou coletar. Não, isso não está adequado, não está conforme a lei. Assim também como não coletar um dado que não seja estritamente necessário. Aí a gente até coloca também a questão do princípio da minimização, que é trazida pela GDPR, mas que também a gente consegue conceituar dentro da LGPD, né, na junção da finalidade mais o princípio da necessidade, que é justamente isso, coletar os dados estritamente necessários para a realização daquela atividade. Se eu não preciso daquele dado para realizar aquela atividade, eu não tenho que coletar. E aí, a importância do titular dos dados da pessoa física ter ciência do que diz a LGPD, da gente passar também isso para eles, porque se ele sabe disso, a pessoa vai coletar o dado pessoal para disponibilizar um serviço, para disponibilizar um produto, mas se não precisa, se ela não me explica o porquê efetivamente ela precisa daquele dado, não, eu não vou conceder. E ela não pode me proibir de conceder aquele produto, tá? A LGPD traz isso, que não pode realizar esse tratamento de dados pessoais de forma exacerbada, né? De forma sem respeitar o que tá colocado ali. Então, acho que um ponto muito importante é essa questão da gente ter o conhecimento, da gente saber que as empresas precisam respeitar a questão de aplicar o tratamento de dados pessoais de forma específica, seguindo todos os princípios ali da transparência também, né? Colocar para o titular dos dados pessoais, olha, eu vou utilizar para essa finalidade,
né? Eu preciso do seu dado para essa finalidade. Ele não tem que achar ruim de estar explicando isso para você e também tem que colocar de uma forma clara e específica e de fácil acesso para o titular dos dados. Assim como também, depois que a empresa já detém os dados, eu também tenho o direito de saber todos os dados que ela tem. E dependendo da situação, assim, é muito específico, tá? Caso a caso. Dependendo da situação, eu também posso exigir que meus dados sejam excluídos. E aí entra também a defesa da empresa no sentido de que, olha, se eu excluir seus dados, eu não consigo realizar esse serviço aqui para você, porque eu preciso desse dado. Então, é tudo com relação a esse equilíbrio que a gente precisa colocar. E aí, com relação ao consentimento, volto a dizer também que entra a questão da importância do consentimento ver pautado da ciência da pessoa, de ter os riscos, os prejuízos, de tudo aquilo que o consentimento efetivamente nos traz. Então, acho que é esse ponto que a gente precisa aí levar em consideração. Muito obrigada. Bom, doutora Caroline, eu gostaria de agradecer, tá, em nome da Comissão de Direito Civil, a sua participação nesse encontro. Passo a palavra para a doutora Mariana Baroni para fazer o encerramento do nosso encontro. Muito obrigada pelos ensinamentos. Doutora Caroline, muito obrigada. Que pena que tem que acabar. Uma delícia ouvi-la. É um tema muito interessante mesmo. Vamos ter que marcar depois um outro encontro para poder fazer a parte 2, porque tem muita coisa para ser discutida. Mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu vou passar também a palavra para o Dr. Carlos, se ele quiser fazer alguma consideração final, e dizer que é um grande prazer estar com todos aqui. Muito obrigada. Gostaria também só de agradecer o convite feito pela doutora Mariana. Obrigado aí, agradecer e parabenizar a Comissão de Direito Civil, né, por esses eventos que tem feito, acho que semanais, né? São eventos semanais, né? A doutora Caroline também, por ter aceito o convite da Comissão de Direito Civil e Direito Digital. A doutora Caroline está bem acompanhada lá no nic.br, né, com o doutor Demi, com o Tiago está lá ainda? O Tiago está no NIC ainda? Tavares? O Tiago Tavares? Não, ele é do CGI, né? Era do CGI. Agora acabou de acabou de ter as eleições do CGI. A doutora Kelly está aí ainda? Sim, a Kelly, minha gerente, nossa, não dá nem para falar dela que eu sou suspeita. Adoro a Kelly também, tive várias oportunidades. Ela é muito minha amiga. Então, assim, você está bem cercada de gente muito boa, muito competente e razão também da sua competência, né, Caroline? Então, Legal. Você transmitiu isso de forma bem clara, bem didática para todos aqui. Acredito que foi extremamente salutar e importante para todos nós. Muito obrigado, viu? Muito bom. Quero agradecer a presença de todos, a participação de todos. Realmente é uma pena, porque tem muita coisa para falar. Eu gosto de falar bastante também. Eu vou deixar meus contatos depois para vocês disponibilizarem no grupo, porque acho sempre bem-vindo o debate, sempre bem-vindo a reflexão, a discussão entre nós, né, para que a gente coloque aí esse tema em evidência. E é bom unir forças também para que a LGPD entre em vigor o mais rápido possível e a gente possa aí colocar o tema sempre como a devida importância que ele merece. Então, muito obrigada. O convite foi muito importante, muito bom essa discussão e reflexão com vocês. Obrigada, boa noite, pessoal, e até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.